nós estamos celebrando a primeira festa de Hashem. Não é? A festa é dele. Essa festa não é de homem, não foi de pastor, não foi de ninguém, foi do próprio Deus. Institui a festa de Pêssar, passagem, porque Deus quer trazer julgamento. Que coisa. Mas peraí, vai trazer julgamento e eu celebro o julgamento? Não. Você está celebrando a sua vitória, a sua saída, não é? Mas que vem julgamento, vem. E é uma festa memorial. O que é memorial? A passagem de Adonai. Adonai é que passou, não foi anjo, não. Porque um anjo passou. Anjo não. Adonai, o Senhor passou, não é? Na casa de cada hebreu, e lá que residiam como escravos no Egito, e falou: olha, eu vou passar, e você vai fazer um marco da sua liberdade, o sangue remidor, você vai passar o sangue do Cordeiro nas vergas de suas portas, e eu passarei. E você vai marcar, eu vou designar a casa que tiver marcada, essa eu passarei. Essa eu não trarei juízo, mas trarei bênção, não é? E aí é o marco de liberdade do povo hebreu pela mão forte de Hashem, não é? Bendito seja. É também conhecida como uma festa dos pães ázimos, não é? Porque nesse dia se fizeram os pães sem fermento, apressadamente, pela liberdade, para sair da escravidão. Bom, muito bem, até agora está indo muito bem, mas para nós messiânicos, a festa de Pêssar, ela tem um caráter dobrado, diga, dobrado. Não só o memorial que nós fizemos ontem, mas nós messiânicos que cremos em Yeshua, e Yeshua é o nosso Cordeiro Pascal, 1 Coríntios 5, 7. Não, por isso celebremos a Páscoa, celebremos nós a Páscoa, que o Yeshua com os pães da sinceridade e da verdade, com os ázimos da verdade e da sinceridade. Então, irmãos, olha para mim, por favor. Alguém venceu a morte. E esse que alguém venceu a morte foi o Filho de Deus. Irmãos, o mundo não entende essas coisas. É muito mais fácil entender o Natal, comprar presente, fazer árvore de Natal, o coelhinho da Páscoa. É muito mais fácil sair do contexto do que entender alguém vencendo a morte. A ressurreição de Yeshua não foi um defunto que levantou para viver como vivia antes. Não foi como Lázaro que ressuscitou para viver como antes. Não. Essa ressurreição de Yeshua, ele vive não como vivia antes, ele vive agora de uma maneira diferente. Ele vive para vencer a morte para sempre, porque Lázaro morreu de novo, sabia? Morreu. Ele não venceu a morte, ele foi ressuscitado da morte, mas ele morreu. Mas Yeshua não, ele está vivo. E a grande verdade é que eu preciso, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 14, Paulo fala o seguinte: se nós não cremos na ressurreição de Yeshua, a nossa pregação é vazia e a nossa fé também. Então a nossa fé hoje está nessa ressurreição, e esta festa fala da Páscoa. A Páscoa é para nós messiânicos também um memorial do Egito, festa da libertação, mas é a ressurreição. É aquele que vence. O amor de Deus foi mais forte do que a morte. E nele eu morro, e nele eu serei ressurreto. Nele eu terei eternidade. Então a Páscoa traz essa mensagem do vencer a morte. E essa morte não é só a morte física, não. Sobretudo a morte espiritual. Porque haverá uma condenação eterna. Haverá um juiz eterno. Então não se basta calcular 80, 90 dias dessa terra, não. É eterno. O que está em jogo nessa palavra ressurreição em Yeshua é a eternidade. Tá certo? É a eternidade. Então é o vencer a morte. Então para nós tem um significado muito forte, porque é a passagem da morte para a vida, a ressurreição. E é o marco, do fim da escravidão, do domínio do pecado em nossas vidas, para um novo nascimento espiritual em Yeshua. Se sobrar tempo, eu queria falar um pouquinho da minha própria vida, isso aqui. Mas, agora, nós vamos ver com 2 olhos, com 2 olhos. Um olho nós vamos ver a Páscoa, e com outro olho nós vamos ver Pentecostes. Eu sempre gosto de celebrar a Páscoa, mas vendo o que vai acontecer depois.
não é? Senão você fica só no memorial, e come o cordeiro, e come as ervas, e fica por isso aí, e depois come o harocete, né? Não, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver Páscoa e Shavuot simultaneamente, diga simultaneamente, um complementando o outro. Vamos lá então, para começar. Primeiro, Páscoa, ser livre, diga ser livre, soltar as cadeias, cortar as correntes que te aprisionam, correntes da sua vida de pecado. Então, né, você sai do Egito, sai do pecado, proclama a sua independência, mas em Shavuot é o ser liberto. Olha lá, ser liberto. Uma coisa é ser livre, mas em Shavuot, por isso que Deus pede 49 dias, para o 50º você declarar um complemento. O que adianta sair do Egito e da escravidão e morrer no deserto? Vocês pensaram nisso? Morreu na praia, como se diz o carioca, né? Morreu na praia, o mineiro não tem praia, mas morre na lagoa. Então não adianta, tá certo? Então eu tenho que sair, mas chegar. Isso é a palavra ivri, hebreu, em hebraico, aquele que sai, mas chega no destino, porque muitos saem, mas param no deserto, param no meio do caminho. Isso serve para a sua vida pessoal, para a sua profissão, para os seus desejos, para os seus planos, etc. De Páscoa, sair do Egito, esse Egito aí, pecado, o sistema do mundo, mas em Pentecostes, eu agora tenho 49 dias para tomar consciência, diga, tomar consciência, que o Egito tem que sair de dentro de mim. Não é verdade? Uma coisa é sair do pecado, mas será sair do mundo, né? Mas será que o pecado saiu do seu coração? Ou será que você tem saudade dos motéis que você ia, daquela vida que você levava sem Deus? Não é verdade? Então eu tenho que ter essa consciência de arrependimento, não é? De o Egito sair de dentro da gente. Passagem, Páscoa é passagem, é uma mudança de estado, não é? Era de escravidão para liberdade. E Shavuot, transformação contínua. Quer dizer, eu saio, mas continuo, eu não paro. Diga, eu não posso parar. Diga ao seu vizinho, você não pode parar. Você está numa caminhada, você está num destino a Canaã, você está visando o reino de Deus, a Canaã celestial, a Canaã terrena, pelo reino do Senhor aqui e agora. Pensa, o sangue foi o elemento da redenção, sangue, vida, né, da nova vida, a ressurreição, novo nascimento. Mas em Shavuot eu preciso do elemento óleo, que é o Espírito Santo de Deus, para me habilitar. Se o sangue me redime, o Espírito Santo me habilita. Estão entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? É como se eu tivesse a gasolina comum. Agora eu coloco a gasolina aditivada. Ela tem que ter uma octanagem, diga, octanagem mais forte, uma explosão mais... Não foi isso que aconteceu com o Espírito, com os apóstolos? Quando estavam reunidos no dia de Pentecostes, no 50º dia, celebrando o Shavuot, de repente, o que foi? Uma octanagem, uma gasolina pura, explodiu, e Pedro abre a porta, morrendo de medo de ser morto, de ser crucificado como Yeshua foi, e irmãos galileus, ouçam. E ele conta toda a história da palavra de Deus. Estão entendendo? Então, gente, tem que ter essa habilitação, não é? Não adianta ter o carro, diga, não adianta ter o carro, tem que estar habilitado para dirigir, entendeu? Os crentes só pregam, levantar a mão, aceitar Jesus para ir para o céu. Ai, que pobreza! Se o evangelho for isso, eu não converti. Eu não sou contra pedir para levantar a mão, mas param nisso. Espera aí, isso aqui é o start, é o startup, é dar o mover, é apertar o botão, pô! Agora nós temos que correr. Está entendendo? Então, é o óleo, é o combustível. Mudança exterior. Você mudou de casa, saiu do Egito, mudou de mundo, mudou de planeta. Planeta das trevas, agora planeta da luz. Mas, em Shavuot, eu preparo o meu coração. Diga, eu preparo o meu coração. Lentamente, diga, lentamente, sem pressa, sem manipulação de pastores, sem pressão, buscando algo dos céus, do reino dele, para eu mudar a minha maneira de pensar, mudar as minhas atitudes. Está certo? O que tem de crente que dá cheque sem fundo, que mente, não é? Que enrola,
Não é verdade? Então ele sai do Egito, mas sai todo imundo, sai todo. Então é necessário esse óleo refrescante, essa mudança interior. E quem faz isso é o Espírito Santo. É uma saída para o deserto, pensa. Mas Shavuot é uma habilitação aonde? Múltipla escolha: na terra, no céu ou em Marte? Na terra. Tem gente que quer ir para o céu. Espera aí, calma. Calma, né? Calma, é aqui e agora, é aqui que eu tenho que mudar. Eu estou no deserto do mundo, eu ainda em Cristo, em Yeshua, continuo vivendo no mundo, mas a habilitação, sou diferenciado. Por isso, meu irmão, que eu não vou em qualquer lugar, por isso que eu não planto a planta dos meus pés em qualquer lugar, por isso eu não tenho qualquer amizade, não é que eu faça acepção de pessoas, não, mas eu não posso sentar à mesa, à roda de escarnecedores. Você está entendendo? Então eu tenho que me reservar. Seja meu irmão de sangue, seja meu parente, é duro falar isso. Eu não posso falhar o amor e a misericórdia, mas o discernimento eu tenho que ter. Não é verdade? Muito bem, estão indo bem? Páscoa é decorrente de uma decisão, de uma obediência. Saia do Egito! Amasse o pão rápido, cinja, ponha lá, cinta, pega o cajado. Vai partir, meia-noite. O anjo passou. Meia-noite, Yeshua estará voltando. Vai pegar quem? Os atentos, os que estão cingidos, preparados com o cajado. Você está preparado com o cajado, cingido, não é? Então, essa é a saída. Mas Pentecoste é um processo contínuo de obediência. Para quê? Visando a restauração. Um visou a saída, liberar, cortar as correntes. Agora eu preciso ser habilitado para enfrentar o mundo das trevas. Ô meu irmão, olha para mim. Se você não é habilitado, você cai. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo? Se você não estiver habilitado, você vai cair naquilo que te pegava antes. Irmãos, há 29 anos eu saí do mundo. Literalmente, nunca mais caí em nada que o mundo me pegava antes. As más línguas, fofoqueiros, vão fazer calúnia, vão falar. Mas eu posso falar isso. Eu converti de fato, porque o Senhor tem me habilitado nesse deserto. Senão eu caio, senão eu pereço. Você está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Escute bem. Ou você acredita em mim, ou você sai dessa casa. Deixa sair. Eu não tenho problema com a sua saída, mas eu tenho problema com a sua chegada. Se você fica, você tem que jogar no time. Você tem que confiar naquele que Deus confiou esse trabalho. E eu não abro mão da minha moral. Eu não abro mão da minha seriedade. Vocês estão entendendo isso? Alguém está me entendendo bem claro o português, bem claro? Se você não concorda com isso, saia. Desligue a sua TV, procure outro canal. Mas nós vamos falar a verdade. Eu tenho compromisso com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Seja o que lá as más línguas falem, não é? Deixa para lá, porque Páscoa é um marco na nossa vida e é um marco no nosso caráter. Ou seja, em ambas, Páscoa e Pentecoste, você experimenta a força da ressurreição naquele que é ressurreto. Amém? Amém? Então, o importante é experimentar, diga, experimentar a força da ressurreição, a força da transformação, a força que muda de estado, da morte para a vida. E por falar em força, nós vamos falar sobre força. A força da ressurreição. Então, eu disse que o nosso tema, e já está aqui no nosso comuniquê, falando aqui no verso sobre a força. Força, nós vamos ter que fazer força. Cada ano a gente tem um tema. Esse ano é força. Força para decidir, tá bom? E aí eu deixo uma mensagem que hoje de manhã escrevi para você. Olha aí, ó. Decidir, força para decidir ser melhor. Pois uma correta decisão nos leva a um nível maior de liberdade. Sabe qual a minha tristeza? A maioria dos meus irmãos crentes em Cristo está tudo escravizado pela religião. É triste. Eles pararam no nível religioso. Eles pararam no nome da sua denominação. Eles pararam
no nome da prosperidade. Que tristeza, que coisa. Isso não é evangelho, isso nunca foi evangelho. Prosperidade e cura nunca foi evangelho. Fazem parte, mas não é o evangelho. O evangelho é isso aqui, é o nível de liberdade e de domínio. Tá certo? O nível de ser luz nas trevas. É isso aí. Gente, diga, gente, é outro nível. É outro evangelho. Não, é o mesmo, só que de uma leitura judaica. É uma leitura judaica, a palavra de Deus é para isso. Então vamos lá. Vamos voltar com os nossos gráficos. Maturidade e tempo, diga, maturidade e tempo. Um gráfico. Nós vamos sair daqui, que é o ser livre de, olha a preposição, de. Ser livre do pecado, do dinheiro, do sexo, da pornografia, essas coisas do mundo, da corrupção, que o nosso país está afundado. E você vai subir a rampa em 49 dias para no 50º chegar em Pentecoste. Ser livre para. Quem mudou? A preposição. Todos dois é liberdade. Shavuot também é liberdade, mas um de. Ei, você não ouve essa palavra, eu desafio você a ouvir essa palavra em qualquer lugar por aí. Eu nunca ouvi, 29 anos, nunca vi ninguém pregar essas coisas, principalmente os meus gráficos. Você não vê isso é um privilégio para você, diga, privilégio. Olha lá, eu vou sair em 49 dias, Deus nos dá a cada ano essa mensagem, para você melhorar. O que eu quero é o seu nível de espiritualidade, não a sua religião, não o seu fanatismo, não a sua inquietação, não a sua aflição. Você não pode ser crente porque você está em problema. Você não pode ser crente porque você não tem dinheiro. Você tem que ser crente porque quer ser livre, livre do pecado e ser luz. Aí eu vou sair daqui e vou subir a rampa, diga, subir a rampa. E vou chegar a ser livre para. Então, eu não consigo, diga, eu não consigo ser livre para servir se eu não for liberto do peso que me assedia. Se eu não for livre de uma depressão, como é que você vai servir a Deus? Com que mente? Se eu não for livre da tristeza, como é que eu vou servir na alegria do Senhor? Se eu não for livre da minha insegurança, como é que eu vou falar com segurança e viver uma vida de exemplo? Entendeu porque eu sou um homem atacado? Entendeu porque eu sou um homem atacado? É como se diz, irmão, desculpe a minha falsa modéstia, mas só se joga pedra em árvore que dá fruto. O que tem de gente querendo me fechar? O que tem de pastor que não concorda? Eu não estou preocupado se você concorda. Eu estou preocupado que eu faço o evangelho de caráter, de luz, não de trevas, não de interesse, não de fitinha, copo d'água e essas coisas que rolam por aí. Menorá, mezuzá. Agora estão pegando os nossos símbolos e pondo isso nas igrejas, como se fosse um amuleto. Eu não estou preocupado com isso. Então, eu vou ter força para decidir, aqui, número 1, força para decidir a área da saúde. Eu preciso da palavra de Deus para ter força para a minha saúde. Não adianta você comer tudo o que quer. Já vem aquele rabino com aquelas regras alimentares horrorosas. Eu quero comer torresmo, eu como. Come, meu irmão, e vai para o céu mais cedo. Não tem problema com isso. O problema é seu. Não é? Então você vai ter problema de fígado, vai ter problema de colesterol, vai ter problema de triglicérides. Não é problema de saúde, mas eu preciso dela para fazer a obra de Deus. Eu não posso fazer essa obra numa cama de hospital, Deus me livre e guarde. Qualquer um de nós. Então eu tenho que aproveitar a saúde, porque eu não sei a hora que eu parto. Não é verdade? Segundo, força para... Então, primeira semana, né? Diga, primeira semana. Segunda semana, está aqui, olha aqui, você pode seguir aqui, pega, comuniquei e siga. Então, segunda semana, força para a área emocional. A Torá é perfeita e restaura a nossa alma. Então eu tenho que estar, eu estou na graça, mas não posso largar a Torá, porque ela é que restaura a minha alma. Ela é que me dá as leis, ela é que me dá a minha cerca para onde eu tenho que andar, protegendo o meu caminho. Ninguém com mais... Gente, o que tem de crente desequilibrado sai de baixo. Desculpa aqui. Tem que falar da própria casa. Como tem pessoas perturbadas, como tem pessoas... Não que elas são más,
mas falta um ajuste cerebral, falta um ajuste emocional. Crente que fala demais. Não para. Para, irmão, para, fecha essa boca. Ai, que aflição. Tem que contar os casos. Ah, cheguei de férias. Todo mundo tem que saber como é que foi a sua férias. Ninguém tem que saber nada da sua vida, a não ser que você queira mencionar. E mesmo assim, devagar. Não é? Então, os homens falam muito, as mulheres falam muito, desequilíbrio. Não é? Então, tem que ter. Como é que você vai ganhar uma pessoa para Yeshua? Você assim, dando eu sou ansioso por natureza, mas eu tento me controlar ao máximo, como eu estou controlando agora. Porque o que está no meu coração é falar umas coisas bravas. Mas vou machucar muita gente, então tem que controlar. Força para lutas espirituais, Tiago 4,7. Eu tenho que ter força para decidir. Sabe por quê? Eu caio na idolatria. Idolatria não é imagem de santo, não. A pior idolatria que é um santo, uma correntinha, um crucifixo, é você idolatrar, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, o dinheiro, um carro, até uma paixão pode ser uma idolatria que te tira do foco divino. Força familiar para ganhar, não é? Seja salvo tu e tua casa. Então essa é a minha primeira igreja, eu tenho que ter força de relacionamento. Irmão, sabe por que as pessoas não param no emprego? Porque não conseguem se relacionar. Não relaciona nem em casa. Então, em casa, que é a sua primeira igreja, é o local de você treinar. Porque lá você pode errar, lá você pode gritar, não é? Mas vai fazer isso para um chefe, você vai perder o emprego. E isso acontece conosco também, crentes, não é verdade? Bom, força para vencer dificuldades, tribulação. E aí tem um punhado de versículos que eu vou falar daqui a pouco. Depois, força para tomar decisões. Irmãos, nós temos dificuldade de tomar decisões. Tomar decisão não é fácil. Tomar decisão é difícil. O que é que você vai estudar? O que é que você vai trabalhar? Se você vai casar? Se você vai ficar solteira? Ai, é difícil decidir essas coisas. Essas coisas não se decidem assim. Então tem que ter força para enfrentar essas dificuldades e tomar decisões certas. E, finalmente, força para ter sucesso. Tem gente que acha o contrário. Os crentes são educados a ter sucesso sem fazer nada. A bênção vem pela lareira, né? Não é assim como Papai Noel vem... Gente, não há Papai Noel, não há lareira que Deus vai colocar a bênção para sair dentro da sua casa. Você vai correr a sua rampa e você vai ter força para vencer cada obstáculo da sua vida. E quero ver se Deus não vai te honrar. Eu nunca vi nenhum servo de Deus ser desonrado se ele está nessa força do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Agora vamos lembrar para o ginásio. Força, eu fiquei pensando de madrugada hoje, mas peraí, mas o que é força? Então, no primeiro grau, eu lembro, força é massa vezes aceleração. O que é massa? Vamos aplicar em mim, olha, Marcelo, 90 quilos, meio gordo, né? 90 quilos. Aí vem cá, faz uma força aqui para mim, vai, empurra minhas costas aqui, Rocha e Jaime. Eu tenho uma massa. Quando ele faz uma força, ele está o quê? Eu venci a minha inércia, estou o quê? Essa força vai me acelerar. Então, obrigado. Força, massa, vezes aceleração. Então, o que é aceleração? Sair da posição que se encontra. Porque se você fez a força e eu não saí, a força não foi suficiente para vencer a minha massa. Olha, eu estou falando em física, agora imagine em termos espirituais. Qual é o peso da sua consciência que não deixa você progredir? Qual é o trauma do seu passado que você parou no tempo? Hein, irmãos? Deu para ver onde é que eu vou entrar? Nesse Pentecostes? Deu para você mexer aí? Qual é o peso da sua depressão que você não sai da posição? Ninguém te acelera, irmão. Então, nós temos que tratar dessas coisas. Então, essa força tem que vencer a sua massa, vencer a sua inércia. E ela não vem andando devagarzinho, ela vem acelerando. Né? É a força da gravidade. Força da gravidade, massa vezes o G, que é a aceleração gravitacional, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Acelerando. Olha para mim. Acelerando. Faça assim com a sua mão. Acelerando. Por que você parou? Rabino, você ora para mim aí, tudo. Você está acelerando?
Cadê a sua força propulsora? Quem está te propulsionando? Quem está propeller, em inglês, hélice? Quem está girando a hélice para você? É a bênção? É o destino? Meu irmão, desculpa. Tem muita gente ignorante crendo em Jesus e vai morrer ignorante. Só não sei se ele vai ser vitorioso. Agora, essa força sozinha, a massa, veja a aceleração e eu acelerando, estou acelerando, correndo, né? Não vai a lugar nenhum. Então eu tenho que aplicar mais uma forma do ginásio: trabalho. E você vai lembrar do seu ginásio, do fundamental, que trabalho é a força vezes o deslocamento. Se há uma força que desloca, aí realizou o trabalho. Tá certo? Então, o que eu tenho que ver na minha vida espiritual é o trabalho da minha fé. Por isso, Tiago fala, não há fé sem obras. Porque alguma força tem que me impulsionar. O Espírito Santo, uma palavra, um irmão, um conselho. Alguém tem que pôr essa força para eu caminhar. Mas eu venço a minha massa, eu venço a minha inércia, eu começo a me acelerar e realizo o trabalho. Gostaram do ginásio? Diga amém. Eu quero me aposentar e ficar livre de vocês um pouco, para eu escrever essas coisas. Tirei férias do congresso, voltei hoje, não parei de trabalhar nem um dia, tirei 5 dias, mais 5, 10. Não dá para escrever. Então, eu preciso escrever essas coisas, porque tem na minha cabeça de coisas práticas, simples, o evangelho do simples. Mas não quer dizer que ele é fácil. Né? Tem uma coisa aí por trás, senão você fica em prosperidade, cura divina, cadeira de roda, e fica só, o evangelho seu vai se resumir nisso. Não é verdade? Força para decidir, área de saúde, está aqui a palavra de Deus. Eu gosto muito de Provérbio 4, Provérbio 4 é legal, diga, legal, que diz assim, né? Preste atenção, filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus mandamentos, porque são vida e saúde para o seu corpo. Olha que legal, não é? Então tem que ter força na palavra de Deus, força para decidir na área emocional. A Torá é perfeita e restaura a sua alma. A Torá tira, os princípios da Torá tiram uma depressão, tira uma tristeza, tira uma solidão, tira uma insegurança. Ô irmão, olha para mim, irmã, olha para mim. Você está brava demais, minha irmã. Ninguém te aguenta, não. Ô mulher brava, senhor. Misericórdia. Homens bravos demais também. Então, esse é um problema que nós temos que trabalhar. É uma força de te libertar das suas paixões e tendências e gênio. Ah, eu sou assim que puxei minha mãe. Cruz credo. Você puxou a sua mãe? Então você vai despuxar a sua mãe, porque ele levou naquela cruz todas as suas enfermidades. Levou ou não levou? Pelas suas pisaduras fomos curados. Fomos curados. E curado não é só tirar dor de cabeça, tirar doença de pele. Irmão, curado, eu acho que... Olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou falar, a maior cura para mim, o maior milagre, não é ressuscitar um morto, é mudar a sua mente. Porque o morto ressuscita, alguém mandou, ele ressuscitou. Mas mudar a sua mente, eu falo, mude. Você, como bom, mau protestante, fala, não mudo, não gosto, não quero, não como, não acredito e sai da congregação. E estão saindo, deixem sair, porque protestante não pode ficar aqui. Aqui não é uma casa de protestante, aqui é uma casa de gente que pensa e tem um livre-arbítrio de concordar ou não concordar. Mas se concorda, vai viver e vai melhorar, e vai ser mais livre e vai prosperar. Isso eu te garanto, a palavra de Deus te garante. Força para decidir na área espiritual. Irmão, resistir o diabo, ele vai fugir de vós. É uma força espiritual. Irmão, olha para mim. Tem coisa que psicólogo não tira. Tem coisa que médico não tira. Tem coisa que remédio não cura. Mas a palavra de Deus cura. Saia dele! Em nome de Yeshua. Quero ver se esse encosto não vai te deixar em paz. Então não adianta você fazer uma terapia para massagear o seu ego, a sua carne que está atrelada e atolada em conceitos falsos, em conceitos mentirosos, sofismáticos,
Está certo? Às vezes o irmão é bom, mas está cheio de conceito errado na cabeça. Então, uma libertação espiritual, força para decidir na área familiar, né? Seja salvo tu, tua casa, Josué é um bom exemplo. Força para enfrentar dificuldades, alegrar na tribulação, perseverar na tribulação. Pedro fala, 1 Pedro 1,6, ei, se você tiver dificuldade, fique calmo, vai ser rápido, ela vai passar. Diga, vai passar. Quem está com dificuldade? Vai passar. Você quer a notícia boa para o seu problema? Vai passar! Vamos aplaudir o Senhor, vai passar! E você vai voltar a ser livre. Rabino, se eu não casar, não serei feliz. Você pôs uma prisão para você, se liberte dela. Você está que nem aquele paralítico, que quando o anjo agitava a água, quem chegasse primeiro era curado. Yeshua passou perto desse paralítico, lá em cima, né? Porque até estava lá embaixo, então Yeshua estava em cima. Passou perto do paralítico, o bicho, não, ele não falou assim. Ele não foi da Jovem Guarda, ele deve ter falado alguma coisa assim. Ele deve ter batido um papinho, né? Porque o Evangelho não conta tudo, né? Só conta o... Se eu fosse Yeshua, você está indo com essa cama até hoje? Hein? Ele deve ter falado, eu sou paralítico, eu tenho aqui um leito, eu tenho que andar com esse leito, onde é que eu vou? Tenho que pedir gente para me carregar. E Yeshua falou assim, seus pecados são perdoados. Mas ele não atendeu ele. Olha, sabe o que é? O problema é que eu quero chegar lá embaixo, mas quando eu vou chegar, eu sou paralítico. Alguém chega na minha frente, quando a água se move, e é agitado e é curado. E eu não sou curado. E Yeshua falou, o que você quer que eu te faça? Ele respondeu, eu quero que alguém me leve lá. Mas ele não viu a cura em Yeshua, ele viu a cura. Ele só viu a felicidade dele na água. Quando ele batia, a felicidade batia a porta dele. É assim muitas vezes conosco. Você está com uma ideia que você que pôs na sua cabeça, que você será feliz somente se acontecer isso. Mas será que é o propósito de Deus? A Bíblia fala que Deus fará o desejo do seu coração. A Bíblia fala, Provérbios 19:21 fala que muitos planos tem no coração do homem, mas aqueles que são designados, marcados por Ele, este que vai cumprir na sua vida. Então, seja inteligente, não peça por pedir, peça aquilo que Deus tem para você, porque Ele vai te dar, Ele já está lá para dar. Deixa eu bater de novo, eu quero marido, eu quero marido, eu quero marido. Vai acabar que você vai pegar um troço aí. Tá certo? E vai se afundar. Então, se liberte. Eu não quero ganhar na loto. Sabe por quê? Porque eu não quero ter dinheiro. Eu jogar eu posso. Eu não estou tirando o leite dos meninos, não estou em vício. Fui lá e fiz uma aposta. O problema é meu. Eu não sou viciado. Eu posso jogar até amanhã, mas não jogo. Por quê? Não é porque é pecado, não. É porque eu não quero ganhar. Porque o dinheiro vai me prender, vai tirar minha liberdade, meus netos vão ser sequestrados, vou ter que andar com... Já pensou eu com 10 sombras atrás de mim? 10 guarda-costas. Vou numa praia, mando espiar a área. Ai, não dá. É liberdade. É liberdade. E a liberdade pode ser num apartamento pequeno. Pode ser num kitnet. Você tem o seu fogão, tem a sua cafeteira. Quando eu fui da Alemanha a primeira vez, em 84, olha como é que nós estamos atrasados. Eu fui visitar um asilo de velhos para visitar uma mãe de um padre que era meu amigo. Falei, vai lá visitar a mamãe. E eu fui, lá na Holanda, morava na Alemanha. Quando eu cheguei lá, custei achar. Ai, que dificuldade, porque não tem rua, só aqueles blocos. Quando eu chego lá, eu entrei no kitnet dessa senhora. Eu fiquei impressionado. Naquela época, 84, em vez de eles terem asilos de velho, eles dão um apartamento para o velho super mobiliado. Aperta o botão, o micro-ondas abre, aperta aqui, cheio de corrimão. Né? Tem alarme. O que eles fazem? Eles têm uma central médica no condomínio. Se você precisar, você chama. Mas eles deixam o idoso ficar sozinho. Porque você vai pôr na boca dele, ele nunca vai comer. Então eles põem o idoso, você tem que se virar. Aqui está o seu quartinho. E eu perguntei a senhora, a senhora é feliz aqui? Ela falou, demais. Eu tenho tudo o que eu preciso.
né? Eu sou a mulher mais feliz do mundo. Agora, estou velho, eu não consigo andar, tem que ter a bengala. Mas com a bengala eu aperto aqui, eu aperto aqui, eu aperto lá. E Apocalipse 2:11. O que diz Apocalipse 2:11? Ao que vencer. Vencer o quê, irmão? A loteria esportiva? O culto da prosperidade? Não, vencer as tribulações, as suas tentações. Ao que vencer, este sentará e reinará sobre as nações, será a coluna do santuário do meu Deus e vai por aí afora. Força para tomar decisões corretas, Deuteronômio 8:6. Olha o que diz Deuteronômio 8:6. Diz o seguinte: guardar mandamento para andar no caminho correto. Ou seja, se eu ando nos mandamentos do Senhor, o meu caminho será correto. Não tem como ser errado. Eu só vou errar se eu não cumprir os mandamentos. Ah, eu estou debaixo da graça. Ô irmão, quem dera que a graça salvadora, salvídica, não é, pudesse resolver isso tudo. Não resolve. A graça só te tira do Egito, te dá novo nascimento, mas o resto é com você, e eu preciso da Torá para fazer o resto, não é verdade? 1 Samuel 18, Davi estava com o Senhor e era bem sucedido em todos os seus caminhos. Puxa vida, um homem que pecou dos 10 mandamentos, pecou 9. Ele se arrependeu e a Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus e tudo lhe era bem sucedido nos seus caminhos que ele tomasse. Irmãos, isso é muito bom, os crentes devem fazer uma corrente sobre esse versículo, para começar a viver esses princípios bíblicos, não é? Olha lá, 2 Crônicas, você sabe, Salmo 128:1, todo mundo sabe de cor. O que é o Salmo 128:1? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Seus quem? Não é dele, do Senhor. Irmãos, é o sucesso. Vamos lá. Força para ser bem-sucedido e próspero. Eu quero me reter em Isaías 48:15. Eu vou ler para você. Abra aí, vale a pena. Risca Isaías 48:15. Vamos abrir? Isaías 48:15. E já estou encerrando. Vamos lá. Isaías 48:15 diz assim, olha que bacana. Eu, Deus, o tenho dito. Quem? Deus. Já o chamei. Chamei quem? Você. Eu o trouxe. Trouxe quem? Você. E o seu caminho será próspero. Diga amém, meu irmão. Deus vê, quando vê um justo, o que é justo? Aquele que segue a Torá, aquele que anda no caminho do Senhor. A Bíblia fala, eu o chamei, eu o trouxe, e você e o seu caminho será próspero. Então, nós temos que ver que a prosperidade depende do chamado de Deus e da sua obediência. Não é verdade? Isso é muito bom, diga, é muito bom. Bom, eu quero encerrar agora, trazer à memória aquilo que ele traz de esperança, Lamentação 3:21. Vamos agora fazer uma lista. Eu quero que você faça uma lista das nossas principais decisões até aqui. E eu queria tomar a liberdade de fazer essa lista com você, tá bom? Só que essa lista você vai fazer em casa, eu vou dar a minha lista. Eu vou me abrir agora com vocês, posso? Pode. Posso me abrir? Você vai falar mal de mim de novo ou não? Então peça perdão aí. Aliás, essa Páscoa está muito tranquila, viu? Eu noto que espiritualmente está... Vocês estão sentindo? Vai vir muitas bênçãos hoje, agora, de noite, não é? O Senhor é bom, digo, o Senhor é bom. São decisões acertadas, são caminhos que você traça. Quando eu tinha 7 anos, eu assisti um filme chamado Marcelino Pão e Vinho. E meus pais, naquela época, como cristãos novos, só criam em Deus, não gostava de padre, não gostava de igreja católica, não tinha santo, não tinha imagem, na minha casa não tinha nada disso, nem na casa dos meus avós. E só se falava em Deus. E eu assisti um filme Marcelino Pão e Vinho, vi Jesus pregado na cruz e tomei uma decisão. Perguntei o pai, papai, eu não sei. Perguntei minha mãe, falou, isso aí é coisa de católico.
cruz, vai na igreja e pergunta. Como eu nasci quase em frente à igreja, eu fui. E cheguei lá, o padre viu uma criança perguntando, eu quero saber o que ele fez, que foi parar na cruz e mataram ele, pô, com prego e tudo. Eu fiquei impressionado com aquele filme, aqueles pregos na mão, no pé. Imagina, uma criança de 7 anos. E assim fiz. E o padre falou, vai pedir autorização aos pais, porque você é um pagão. Eu falei, eu, pagão? É, você é pagão, você não sabe nada. Vai pedir os pais para fazer catecismo. Os meus pais deixaram, eu fui para a igreja do padre Eustáquio, é ali que eu nasci. E ali tomei uma decisão, quero conhecer esse cara da cruz. Com 7 anos. Quero conhecer esse cara da cruz. E eu gostei dele, gostei dentro que me tornei coroinha dos 7 aos 11. E quando eu fiz 11 anos, eu decidi estudar num seminário católico, porque não tinha colégio interno, que conhecia era católico. Meu pai não deixou, minha mãe era grávida do meu irmão, falou, se nascer homem você vai, porque eu era bendito teu fruto entre as mulheres. Só tinha irmã. E aí, nasce um irmão. E eu saio de casa porque meu irmão nasceu. E eu peguei a minha mãe. Falei, se nascer um homem, que na época não tinha ultrassom, não tinha nada disso. Na hora que no nascimento que você sabia o sexo. E aí nasceu meu irmão, eu dei um pulo dessa altura e falei, agora eu vou para o seminário. E fui. E sabe com quantos anos eu saí desse seminário? Com 18 anos. Eu não vi sexo, eu não vi bebida, eu não vi cigarro, eu não vi maconha. Ô, irmãos, rezava terço. Passei 7 anos da minha vida rezando terço. Devoto Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tá certo? Eu falo isso, gente, porque tem muito crente aí que fala demais. Fala demais da vida da gente. Não sabe quem eu sou, não sabe quem eu fui, não sabe o meu chamado. E Isaías falou, eu chamei, eu o trouxe, por isso você é próspero. E eu sou um homem próspero, sempre fui. Sem falsa modéstia. Não que eu tenha capacidade, não. Dos 180 engenheiros que trabalharam na mesma empresa, talvez eu fui o mais esforçado. Talvez eu fui que entrei com mais força. Mas não era o mais capaz, com certeza. Então, estudei. Agora eu vejo que decisão acertada, conta a opinião do meu pai, conta a opinião da minha mãe, conta a opinião dos meus coleguinhas de rua. Eu falei, eu vou. E lá eu saio. Quando eu saio, eu escolho uma profissão na qual me deu bem. Mas eu escolhi, não foi por vocação. Eu escolhi porque eu não podia estudar aquilo que eu queria, porque os pais eram pobres. Meu pai estava desempregado, como é que eu ia estudar? E meu pai falava, não vem para cá não, que você vai para o serviço. Aí me fez eu ficar 6 anos, 7 anos no seminário, porque se chegasse aqui eu tinha que trabalhar. Coitado, desempregado. Eu peguei o estado de Minas e falei assim, eu quero saber qual a profissão que mais tem, essa eu vou fazer. E lá estava engenheiro mecânico, engenheiro mecânico, engenheiro mecânico, engenheiro mecânico. Foi a época da Fiat, a época da Krupp, a época da Thyssen, a época da Mannesmann, a época da Belga, a época da Cesita, a época da Vale, a época da Sominas. Engenheiro mecânico, falei assim, eu vou fazer isso. E fiz. Custei a gostar. Custei. Ai, aquelas aulas para mim eram um inferno. Mas eu falava, foi a escolha que eu fiz, eu tenho que dar certo. Eu não sabia hebreu. Hebreu é aquele que entra e chega. Eu pensei em sair. E aí conheci a Rosângela. Vamos pôr ela aqui no time. Escolhi uma pessoa certa que me deu um lar e filhos e me deu opinião. Ela era estudante de psicologia e falou, você tem que gostar disso, porque, olha, é isso que você escolheu. Aí eu falei, não, eu quero largar o curso de engenharia, fazer psicologia, fazer um punhado de curso aí. A Rosângela falou, não. 2 psicólogos não vai dar certo. Você vai dar certo. Tente gostar mais um pouco. Você acredita, isso era época de namoro, você acredita que eu me apaixonei pela matemática? Formei, desculpa a falsa modéstia, em primeiro lugar.
eu fui trabalhar, eu não sei o que é arrumar emprego, passar desempregado, a empresa foi lá e nos buscou, formamos 12, de 40 formei 12, naquela época, e eu fui tirado. Mas eu tinha um coração, talvez errado com a Nossa Senhora Perpétuo Socorro, mas ajoelhava, conversava com essa santa, andava com ela na minha carteira, beijava esse... Você está entendendo a ignorância do homem? Mas o coração Deus viu. Eu tenho experiência com ela, de cura. Hoje eu sei que não foi ela, foi o amor de Deus que me curou. Então eu fui assim, irmãos. E a Rosângela foi uma das poucas namoradas que eu tive, e me deu todo apoio. Eu era preso, estava com a cabeça obtusa, estava precisando de uma Páscoa, de uma libertação. E aí eu passei a não crer mais em nada. Busquei Deus. Minha mãe havia se convertido na Igreja Batista Central, que na época não era renovada, era brasileira. Não gostei, a não ser dos acampamentos, que era muita menina, aí eu gostava, não é? Mas não gostei. Tentei Deus depois no Rosa Cruz, passei 7 anos estudando no Rosa Cruz, para ver se eu achava aquele Deus da minha infância, aquele Deus. Depois passei mais 3 anos, estudando logosofia, da Argentina, filosofia. Fui discípulo de Krishnamurti mais uns 3 anos, da Índia. Depois pulei pela Seixonue, e depois eu saí fora e falei, quero ser ateu, com a graça de Deus, não quero crer em nada. E me esforcei para ter ateu, quando eu me converto. Então eu decidi entregar minha vida a Yeshua, o ressurreto, e eu experimentei dele a ressurreição. Eu experimentei a força que tem dentro da ressurreição. Quando eu entendi o batismo, né? Na semelhança de Cristo você morre, mas na semelhança dele você é ressurreto. E aí decidi fundar um ministério da restauração, por dizer, o pioneiro do Brasil. O pioneiro. Hoje, 20 anos, estamos celebrando agora em novembro, 20 anos que essa ideia de restauração surgiu no país. E Deus me usou, sabe por quê? Porque Ele viu o meu coração com 7 anos de idade e já tinha designado ali os caminhos do Senhor. Eu custei encontrar a verdade de Yeshua, mas encontrei. Entendeu? E aí o que aconteceu? Decidi escrever livros que abençoassem as pessoas, a igreja, para não passar aquilo para mim, dessa força restauradora, dessa força que muda, dessa força que prospera. Irmãos, eu prosperei na empresa, não foi porque eu era crente, é porque eu tinha força e temor. Eu posso fazer melhor, eu posso fazer. Por isso que eu tenho meu jargão de 12:30 às 6, eu posso. O que eu quero dizer com isso? O esforço, a força propulsora de fazer, de mudar. Nunca um pai meu me deu conselhos morais, mas nunca me deu conselhos profissionais. Coitado, como? Ele não pode dar aquilo que ele não recebeu. Minha mãe dava ideia, pum, 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 atirava para todos os lados comigo, mas confiou em mim, orou pela minha conversão 20 anos, agora está lá naquela cama, quase perdendo a fé, né? Porque uma situação deplorável. Então tem que orar muito por ela. E graças às irmãs aqui, vão lá dar apoio, aquela que foi minha cofundadora. E aí, para encerrar, decidi fundar um seminário teológico para formar líderes que levem essa visão da restauração. E já formamos 1.800 líderes. Estão entendendo por que querem falar de mim? Estão entendendo por que querem me jogar no chão? Estão entendendo por que as más línguas sempre têm que ter algo para tirar do foco? Você está entendendo? Está entendendo? E vou mais. Decidi fundar um museu da história da Inquisição, que hoje é respeitado mais em Portugal do que no Brasil, recebendo medalha, honra ao mérito, não é? Então, por que uma história não contada, uma justiça com os judeus que foram condenados, massacrados, mortos nas fogueiras da Inquisição? Então, meu irmão, hoje eu tomei uma decisão de manhã, a decisão de continuar com vocês na BHT e na ABN. Me recebam, porque eu quero continuar. Vamos ficar de pé.
Irmãos, a gente tem que falar e você tem que pedir perdão. Você tem que pedir perdão. Se você está nessa casa, é claro que você tem direitos de pensar o que quiser, mas cuidado, não pense o que não deve. E nós vamos falar mais à noite. À noite nós vamos ministrar mais sobre cura e libertação. Mas por que eu falei isso? É a rampa. Então nós vamos fazer um para casa. Você vai pegar uma lista das suas principais decisões. Agora, evidentemente, eu não coloquei aqui, houve do lado de cá decisões erradas também, mas que prevaleceu a certa. Por quê? O temor do Senhor. Eu não conhecia a palavra, mas tinha temor. Por isso eu não quero falar mal do católico, nem do pentecostal, nem de ninguém, porque Deus vê o coração. Deus realmente vê. Então vamos concentrar aqui, aonde você tem recebido a palavra. E eu quero que falar essa Páscoa, se você, eu creio que praticamente isso já está resolvido, mas não faça uma Páscoa se você está em maledicência. Não faça uma Páscoa se você está em pecado. Não faça uma Páscoa se você está devedor com alguém que te ajudou, que te abençoou. Peça perdão a essa pessoa. Venha hoje à noite para receber o milagre. E Deus vai operar. Ele vai operar, sabe por quê? Porque Ele é justo, Ele é bom, Ele sabe o nosso coração. Ele sabe as injustiças que nós temos passado. Quantos amigos, né, por não conhecer a gente, interpretam tudo diferente, mas você joga no meu time. E eu dou graças nessa Páscoa, porque eu vejo que as resistências durante a preparação de Páscoa já não existem mais. Eu sabia que Deus ia atuar. Eu sabia que eu ia ver. Eu sabia que eu ia ver uma Páscoa mais tranquila, mais em paz, mais numa plena liberdade. Eu falei, Senhor, traga nessa Páscoa aqueles que realmente são meus amigos. Realmente aqueles que são amigos, não da pessoa do Marcelo, mas da visão da restauração. Pessoas sinceras, pessoas honestas. Gente, eu não preciso de protestante, eu não preciso de gente que não concorda comigo, porque eu não preciso disso. Eu preciso, se eu faço a decisão de estar com vocês, vocês têm que fazer a decisão de estar comigo. Se você estiver comigo, venha hoje à noite. Tá certo? Venha. É claro, se não puder, está perdoado, mas tente vir para Deus fazer aquilo que Ele precisa fazer. E a gente vai declarar essa passagem, sair das trevas para a luz. Agora eu louvo a Deus, irmãos, louvo a Deus, porque Deus, Isaías 45, Ele me chamou e me trouxe aqui, e Ele tem guardado os meus caminhos. Eu vejo o pastor Jorge, há 20 anos Deus colocou esse moço. Eu não falo isso para humilhar o pastor Jorge, mas ele estava num sinal de trânsito vendendo quadro, quando eu falei com ele, entra nesse carro e vem comigo. E ele está aqui. Um homem que eu falo muito mais puro do que eu, porque eu fui do mundo, eu vim das trevas. Ele não, ele nasceu dentro da igreja. A mãe dele foi ter no parto, acabou, nasceu dentro da igreja. Então, ele nunca fez nada daquilo. Mesmo assim, eu vindo das trevas, eu fui um bom marido, um bom pai, e está aí os frutos. O meu filho Mateus, ele aceitou Yeshua com 11 anos, porque quando eu me converti, ele tinha 11 anos. Eu com 34, ele estava 11. Eu vejo, que menino santo, que privilégio ter. Eu conheço a vida aqui do pastor Jaime, também uma vida marcada, 40 anos de crente, servindo nessa casa, o pastor João, o pastor Alexandre, irmãos, pastor Deus, são tantos testemunhos. Então Deus tem colocado o melhor para vocês, não é verdade? Então eu fico vendo o carinho de Deus com a Ratzion. Tem hora que eu falo, eu não merecia a bênção que eu tenho recebido, né? Tanta bênção o Senhor tem nos honrado,
não é? Então eu fico muito feliz por você fazer parte desse time. Agora, por favor, olha para mim, joga no time com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Amém? Se você agir assim, você está ganhando. Uma vez saiu um cara daqui, já há uns 5 anos atrás, 6 anos, e eu falei com ele, ó, você pode sair, fazer manifesto na internet contra mim, você pode fazer o que você quiser. Agora, só tem um problema. Do 100%, se eu tiver 90% da minha cabeça e 10% de Deus, com os 90% não vai te acontecer nada, mas com os 10% que Deus me deu, você vai bater de frente com o próprio Deus. Não levante contra mim, que você vai sair na pior. Isso é amor. Eu falo, não mexe não que você vai levar. E eu estou vendo. Eu estou vendo isso. Eu peço a Deus, para aqueles que me opõem, falo, Senhor, não machuque ele. Tenha misericórdia dele. Porque ele vai levar a pior. Mas não é porque Deus é vingativo, é porque Deus tem os seus ungidos. Amém. E ele preserva a vida desses homens. Glória a Deus. E ele não deixa, Deus é fiel. Ele sabe o nosso coração. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Mandando recado? Claro que não preciso mandar recado. Eu estou ministrando. Sabe por quê? Grandes bênçãos virão. Se com opositores nós já produzimos fruto, imagina se nós damos as nossas mãos e nos abraçamos, nos unimos nesse espírito de Páscoa e Shavuot. Quantas promessas virão até Shavuot? Você crê nisso? Você crê nessa força para decidir? Você que vai saber as suas decisões. Ponha uma listinha das decisões certas e das decisões que ainda não foram certas. Deixa Deus falar. Deixa Deus te preparar o seu coração nessa perspectiva, nesse período de reflexão, nesse período de temor, nesse período abençoado, que é preparar. Saímos do Egito, lembrando a nossa vida passada. Por que eu escrevi isso? Porque eu saí do Egito. Então eu pus memórias que o Egito, que eu não tenho mais, mas que já é de uma vida nova com o Senhor. Então que Deus possa abençoar a sua vida e possa realmente fazer diferença, e que você venha hoje à noite para receber a unção, essa força, não é? Para celebrar a Páscoa. E quando eu celebro Páscoa, Êxodo 12:12, é a palavra de hoje, eu julgo os demônios locais. Quando você celebrar essa mesa aqui comigo, você está julgando os demônios locais. E esses demônios locais são demônios familiares, profissionais, são amarras, tudo isso é julgado. Porque eu celebro a força da ressurreição. Amém? Eu celebro o sangue passado nas vergas das portas de nossas almas. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.